Paz do Senhor, meus irmãos, que a graça, a paz do Senhor Jesus possa estar nos seus corações e que nós possamos mais uma vez aproveitar a oportunidade que o Senhor tem nos dado para aprendermos da sua palavra. Quero já agradecer aos irmãos que têm nos acompanhado durante esse tempo em que não pudemos estar na igreja. Tivemos várias lives, muitas pregações e já quero agradecer pela cooperação dos irmãos, tanto os nossos obreiros que se dispuseram a estar ministrando, quanto os irmãos que acompanharam, que repartiram, compartilharam essa palavra. E também dizer que nós temos nosso canal, no YouTube, e você pode rever todas essas pregações que nós fizemos, as lives, tá ali, você pode ter um tempo abençoado. Deus pode continuar falando com você através desses vídeos que tem aí, né? São louvores abençoados, cultos abençoados que nós tivemos, testemunhos, você pode ser abençoado. E nessa noite não vai ser diferente, Deus continuará falando conosco. Nós estamos falando esses dias aí de um tema sobre fé, né? E eu acredito que nos últimos dias o que tem nos ajudado a vencer é a fé. Temos visto as pessoas que estão entrando aqui, Érica Cristina dos Santos, Deus abençoe, a irmã Fátima, a pastora Rose Broca, a irmã Andréia, Deus abençoe, Alex, Deus abençoe, Alex. Vamos estar meditando na palavra do Senhor. Como eu estava dizendo, o que nos faz vencer por esses dias que nós estamos passando aí, realmente é a fé. Se não fosse a nossa fé, se não fosse a esperança que o Senhor nos dá, a gente tinha já desistido. Mas hoje nós estamos aqui, agradecendo ao Senhor. Amém? Vamos fazer uma leitura no livro de Lucas, capítulo de número 17. Irmão Oriovaldo, Deus abençoe. Mãe Isabel Moura, sempre conosco, Deus abençoe. A irmã Valdete. Então vamos ler o capítulo 17 do livro de Lucas, primeiro versículo, até o versículo 6, para nós termos uma meditação. Diz assim: Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe Jesus, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Amém? Vamos estar orando. Senhor Deus, amado, santo e poderoso, neste momento nós queremos, Pai, te louvar e bendizer o teu nome. Que o Senhor venha, Pai, falar aos nossos corações através desta palavra, aquilo que o Senhor já tem ministrado ao meu coração. Querei passar, Senhor, para os meus irmãos, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, e que juntos possamos aprender mais de Ti. Que juntos nós possamos, Pai, guardar em nosso coração aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Por isso, nessa noite, Senhor, nós te pedimos, continue conosco, nos abençoando e dando vitória no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra aqui, ela é bem conhecida, né? E os irmãos já ouviram muitas pregações, quem sabe, falando a respeito dessa fé, né, que Jesus disse aos seus discípulos, mas a gente está estudando a Bíblia e cada dia Deus vai nos revelando algo, né, aprendendo, lendo alguns livros, estudando, e nós vamos aprendendo a palavra do Senhor, né? Sou
como todos os irmãos, cada dia nós somos carentes da graça, da misericórdia do Senhor e da instrução do seu Espírito Santo. Cada dia nós aprendemos mais. Então, nesse dia, eu quero, nós vamos nos basear no versículo de número 6, onde Jesus disse assim: se tiveres fé como um grão de mostarda. E eu quero dizer para você nesta noite como é a sua fé. Nós vamos ver a fé em algumas maneiras de fé, né, que às vezes a gente acha que a nossa fé é suficiente, que a nossa fé é única, mas o Senhor, ele na sua palavra, ele nos revela e nós precisamos a cada dia, né, buscar que ele aumente a nossa fé, que ele restitua a nossa fé, para que nós possamos ser fortes. O sentimento, eu procurando uma definição para fé, diz assim: a fé é um sentimento de total crença em alguém ou em algo, ainda que não haja nenhum tipo de evidência de que comprove, né, a veracidade daquilo, uma coisa ainda abstrata, mas você tem fé, você confiar em alguém ou em algo. Então, no latim, que é o comprimento, diz assim, que no latim é fides, que relembra uma atitude de fidelidade. Então, quando nós olhamos para esse lado, você tem que acreditar em algo, mesmo que ainda não exista, você acredita que isso pode vir a existir, ou que algo que você ainda não conhece, mas você espera. Isso é a fidelidade que você crê nisso, né? E também, para nós, é você se manter fiel naquilo que você ainda não conhece. Então, para muitos é complicado, mas a Bíblia, quando fala da fé cristã, aí implica em crer nas Escrituras Sagradas, crer na Bíblia. Ou seja, crer que a Bíblia é a palavra de Deus e crer em todos os ensinamentos de Cristo e acreditar que ele é o enviado de Deus. Então veja só que a fé, muitas pessoas às vezes tratam a fé, eu tenho fé, mas como que é a sua fé? Como que você relaciona a sua fé com o seu dia a dia, com as circunstâncias que você vive, né, à sua volta? Como que você trata isso? Quando nós tratamos de uma fé comum, nós temos que acreditar em algo. Nós temos que, vamos dizer, você sai pela manhã e você acredita que o seu dia vai ser bom, que tudo vai correr bem. E você tem que acreditar nisso. Então, isso é uma atitude de fé. Mas quando nós falamos agora da fé cristã, porque o que eu quero dizer? A pessoa ser otimista, ter uma fé positiva, uma fé otimista, é muito bom. Mas essa fé não é uma fé para salvação. Agora, quando nós olhamos para a fé cristã, a nossa fé em Cristo, então agora é uma fé diferente, porque nós precisamos acreditar que a Bíblia, que é o nosso manual de fé, é a nossa bússola, a Bíblia, ela é realmente a palavra de Deus. Então, o princípio da nossa fé é acreditar, porque hoje a única ligação, o único modo de nós conhecermos Deus é através da sua palavra, né? E a pregação, claro, né, de que essa palavra revela. Então, primeiro, né, a fé cristã, nós precisamos acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus e que todos os ensinamentos que Jesus nos deu, ele recebeu do Pai, sendo ele o enviado de Deus. Então, se nós não tivermos esse contexto na nossa vida, a nossa fé é uma fé
baseada no que nós vemos e não naquilo que nós acreditamos, né? Então, quando nós olhamos o Antigo Testamento, ele não fala muito sobre a palavra fé. O texto do Antigo Testamento que mais chama atenção é Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que diz assim, que diz bem assim a palavra, ó, mas o justo viverá pela sua fé. Então, o que nós vemos às vezes, como eu disse, a pessoa acha que vai viver pela fé, viver o dia a dia. Mas quando ele fala que esse viver pela fé é uma vida eterna. Nós vamos viver uma vida eterna pela nossa fé. Então, essa é a fé que nos leva a acreditar que nós vamos viver eternamente com o Senhor. Por isso é que essa fé faz com que nós vamos viver. Não sei se os irmãos estão entendendo. Um escritor, né, C.S. Lewis, que é um escritor bem conhecido, e ele tem muitos pensamentos, tem muitas definições. Ele definiu a fé, essa fé cristã, porque ele era ateu, depois ele se converteu e ele entende bem essa relação de você acreditar em uma coisa e você ter sucesso com isso. Ele foi um escritor, né, aqui da cidade de Oxford, e bem sucedido, mas quando ele conheceu a fé em Cristo, então ele passou a entender o que difere uma fé da outra. E o que ele diz que essa fé cristã, essa fé que nós abraçamos, ela é a confiança pessoal que nós temos em Deus. Então, como eu disse no começo, que se a fé é um sentimento de crer totalmente em uma pessoa ou em algo, a fé cristã, esse relacionamento da fé cristã, é um sentimento de nós acreditarmos totalmente em Deus. Então essa é a melhor definição que ele pôde achar depois que ele se converteu, que ele realmente conheceu essa fé. Então, nós temos uma confiança em Deus. Ou seja, nós sabemos que nós vamos avançar, que nós vamos conseguir, porque o Senhor já nos prometeu, a sua palavra já nos revelou, Cristo já nos ensinou. Então, com isso, nós temos uma confiança total no Senhor. A fé, ela não pode ser enganada, não. Ela é crescente. Nós vamos ver aqui que a nossa fé ela é crescente, né? O apóstolo Paulo, ele escreve para os romanos, ele diz assim, que tudo que é feito sem a fé é pecado. Ou seja, se a gente fizer algo dizendo que você está fazendo, mas você não tiver fé naquilo, é pecado. Por quê? Ele, nesse texto aqui, ele fala daqueles que um dizia que pode comer, outro dizia que não pode comer, um dizia que pode fazer isso, mas ele relaciona isso assim, ó, se vocês fizerem tudo isso sem fé, é pecado. Então nós temos que acreditar, e se nós não fazermos, ou seja, por que eu não peco? Porque eu tenho fé, eu acredito que se eu pecar, eu vou ser punido. Por que eu faço as coisas certas? Porque eu sei, eu tenho a fé, que se eu fizer as coisas certas, eu vou ser galardoado. Então a fé, né, se você fizer algo sem fé, é pecado. Quando a pessoa ela toma uma decisão por si só, sem ter essa fé como base, ela acaba pecando, porque, né, a gente sabe que as obras da carne são pecado. E a melhor definição em todo, né, que a gente conhece na Bíblia é também, né, Hebreus capítulo 11, né, que é muito conhecido, os irmãos conhecem de cor, que diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que se não veem. Aí olha só o que diz o texto abaixo. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi feito pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus 11, do versículo 1 ao 3. Então, olha a fé, aonde a fé nos leva, né? Onde chegamos com o nosso pensamento. Primeiro, nós temos essa fé cristã que nós estamos falando, a fé em Cristo, a fé que norteia as nossas vidas. A base da nossa existência é nós acreditarmos, né, que, como diz aqui, é o fundamento das coisas que nós esperamos. Ou seja, pela fé, nós esperamos dias melhores. Ainda que as coisas se perturbam, nós esperamos dias melhores. Se não acontecer dias melhores, nós esperamos que o Senhor virá do céu e para nos levar para um lugar. E aí vem a segunda parte. É a prova das coisas que não se veem. Então, a fé, como a própria palavra diz, que para muitos é loucura. Por quê? É você acreditar em uma coisa, né, esperar algo que, quando isso acontecer, você vai para um lugar que você não viu. Então, você não sabe. Então, essa é a fé. Nós sabemos esperarmos pela vinda de Cristo e que Ele vai nos levar para morar nas mansões celestiais. Só que isso ninguém ainda viu, ninguém sabe. Isso é fé. É acreditar em algo. É acreditar em alguém. Mas a palavra diz que foi por meio desta fé que os antigos receberam o testemunho. Ou seja, foi por meio dessa fé que hoje nós lemos, por exemplo, quando Moisés chega com toda aquela multidão à beira do Mar Vermelho, e pela fé ele estendeu a sua vara e o mar se abriu. Então, isso é fé. Isso é fé. E por meio desse ato, hoje, nós lemos. Então, ele alcançou o testemunho por causa desse ato. Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ou seja, como diz aqui, de modo do que a gente vê hoje foi criado daquilo que não existia. Então, isso é fé. Se nós tivermos essa fé, que nós reconhecermos que o mundo foi feito pela palavra de Deus. Deus falou e aconteceu as coisas. As coisas não existiam e apareceram as coisas. Então, pela palavra de Deus, as coisas aconteceram. Isso é fé. E como nós vamos ver, que tipo de fé é esse? Né? É uma fé que nós, como Jesus perguntou para eles, que tipo de fé vocês têm? Não foi o tamanho da fé, nós vamos ver isso. Né? Então vamos continuar aqui. Quando Jesus chega agora conversando com os seus discípulos, né? Ele diz assim, o texto que nós lemos, capítulo 17, Jesus pergunta para eles assim, Jesus responde para eles, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Nós olharmos aqui no capítulo 15, né, nós estamos no capítulo 17, se nós olharmos no capítulo 15, nós vamos ver Jesus contando algumas parábolas. Jesus fala da parábola da ovelha perdida. Então, aquele pastor deixou as 99 e foi atrás de uma perdida. Ele tinha fé que ele ia alcançar.
A mulher que tinha as dracmas perdidas, ela limpou toda a casa, ela moveu tudo, mas ela tinha fé que ela ia encontrar. O filho pródigo, ele sabia que se ele voltasse para a casa do pai, ia encontrar comida, ia encontrar tudo de volta, né? Porque o pai já estava esperando. Então, Jesus continua falando. No capítulo 16, Jesus fala do mordomo infiel, né? E quando Jesus fala aquilo, os fariseus começam a zombar dele. As pessoas começam a zombar. Que coisa que ele está falando e tal. E isso confunde até os seus discípulos. E aí no versículo 17, nós vamos ver que Jesus começa a falar com eles, né? Essa passagem, porque Jesus chama eles para uma razão. Quando Jesus diz assim, Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem, porque eles vêm. Ou seja, acontece coisas que é desagradável, mas ai daquele. E ele diz assim, ai daqueles que fazer tropeçar um dos meus pequeninos. Às vezes, quando nós que já estamos mais maduros na fé, fazemos algumas coisas que desagradam ao Senhor, afeta a fé daqueles que são mais novos na fé. Então é esses pequeninos que Jesus disse. E Jesus continua dizendo, olha, né, se alguém te ofender e pedir perdão, perdoa 7 vezes. E eles disseram assim, Senhor, mas 7 vezes não é demais. Aí Jesus falou, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. E eles disseram assim, então nós precisamos de ter a nossa fé aumentada. Eu fico pensando, né, que essa palavra é para os nossos dias. Às vezes nós temos tanta fé, pregamos tanta fé, falamos tanto da fé, mas quando é na hora de nós perdoarmos, quando é na hora de nós realmente mostrar o nosso perdão, o nosso amor, é tão difícil, né? Como diz, é tão complicado. Mas agora Jesus diz assim, não é só uma vez, é 7 vezes por dia. E eles, os discípulos de Jesus, o que me chama a atenção aqui, que não eram as pessoas que estavam, eram os discípulos que andavam com Jesus. Eles dizem assim, Jesus, aumenta-nos a fé. E aqui eu vejo, então, como nós falamos, a fé. A fé deles era pequena. Porque eles falaram, Senhor, aumenta a nossa fé. Eles tinham fé, mas precisavam de mais. E às vezes, nos nossos dias, nós vemos pessoas que acham que a sua fé já é suficiente. Pessoas que acham que já deu, a sua fé já chegou num limite de poder fazer todas as coisas. Mas os discípulos disseram, Jesus, aumenta-nos a fé. Olha o que Jesus disse assim, se você tiver fé como um grão de direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Eu quero chamar a atenção para esse versículo 6, porque às vezes nós já pregamos e ouvimos pregar, as pessoas pregar, dizendo que Jesus disse assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar e o monte vai se precipitar no mar, a amoreira vai se transplantar no mar. E não foi isso que Jesus disse. Eu parei aqui e quero analisar com os irmãos. O versículo diz que Jesus disse assim, se tiveres fé como um grão de mostarda. Por quê? Quando ele disse que
eles queriam que a fé deles fosse aumentada, o que Jesus quis dizer é exatamente isso. A sua fé pode ser aumentada. A sua fé, o conhecimento, a intimidade, a oração, o jejum, o compromisso com a palavra, o compromisso com a obra de Deus, vai aumentar a sua fé. Não é aumentar o tamanho, não é o que Jesus quis dizer, não é o tamanho. Eu até coloquei aqui, Jesus disse assim, ó, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, ele não disse isso. Se ele tivesse dito fé do tamanho de um grão de mostarda, daí não importava. A minha fé poderia ser pequenina e eu ia fazer as coisas grandes. Mas o que Jesus quis dizer aqui é que a fé, ela tem que crescer. A fé, quando ele diz aumenta a minha fé, Jesus diz sim, a sua fé pode aumentar. Só que a sua fé precisa ser como um grão de mostarda. É meio confuso isso, mas eu vou explicar e você vai entender. Quando nós lemos Marcos, capítulo 4, versículo 32, Jesus está dando explicando sobre a parábola. E ele diz assim, o versículo 31 diz assim, é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita seus grandes ramos, pondo as aves do céu, onde as aves do céu poderão ficar à sua sombra. Ou seja, o sentido dessa palavra que Jesus disse aqui é que a nossa fé, ela pode ser pequena, mas ela tem que ser uma fé que cresce. A semente de mostarda era a menor semente que existia. Mas, na época, Jesus se baseou nisso, porque quando eles plantavam a semente de mostarda, apesar dela ser a menor que existia dentre as hortaliças, quando crescia, ela era a maior. E segundo a história, um pé de mostarda, ela chegava a 2 metros de altura e ela soltava ramos grandes onde as aves se sentavam para ficar à sua sombra. Então, o que Jesus quis dizer aos seus discípulos, às vezes nós, como eu disse, nós não interpretamos bem a palavra do Senhor, mas quando ele disse assim, aumenta a nossa fé, Jesus disse assim, a sua fé tem que ser como um grão de mostarda. Ela é pequena, mas planta ela. Coloca ela na terra. Aduba ela, rega ela, desbrota, faz certinho. E você vai ver como que ela vai crescer. A sua fé pode crescer mais do que tudo que você viu até hoje. A ponto de você pedir, ou mandar, ordenar que uma amoreira saia do seu lugar e se plante no mar e vai obedecer. Ou como o outro texto que diz sobre a fé, que Jesus disse, você vai dizer a este monte, precipita no mar e ele vai. Por quê? Porque a fé vai crescer. Então o que eu quero dizer nessa noite e que o Senhor me revelou aqui é que a nossa fé ela pode ser pequena, mas se nós deixarmos ela ser trabalhada, se nós trabalharmos a nossa fé, se nós nos aproximarmos do Senhor, se nós manipular a nossa fé, nós vamos ter uma fé acrescida. Nós não podemos ter uma fé inerte. Nós não podemos ter aquela fé que muitas pessoas acham, que a sua fé já chega, mas fica naquilo, não cresce, não expande a sua fé. Não importa, o que o Senhor quer dizer assim, você não importa o tamanho da sua fé, ela pode ser pequena, mas ela tem que ser como, não é o tamanho do grão de mostarda que importa, é o tamanho, que uma fé pequena, uma coisa minúscula, ela pode crescer e se tornar grande como um pé de mostarda.
Essa é a palavra que o Senhor quis dizer. E é o que eu quero transmitir para você nessa noite. Eu não sei como é a sua fé. Talvez a sua fé é grande, mas ela o resultado final dela é pouco. Às vezes, as pessoas acham que a sua fé é tão grande que elas ficam cegamente em si mesmo. Não dá oportunidade para aprender mais do Senhor. Não acredita mais em nada. É suficiente a sua fé. E começa, como diz o ditado, senta em cima da sua fé e começa a olhar os defeitos dos outros, porque ela é suficiente com a sua fé. Mas o que o Senhor diz é assim, nunca nós devemos achar que nós não podemos crescer na fé. Nunca nós podemos achar que a nossa fé não vai ser grande, desde que plantada como um grão de mostarda. Então, o grão de mostarda, ela cresce. E a nossa fé, ela só vai crescer quando nós tivermos intimidade com o Senhor. Como eu disse, o grão de mostarda que Jesus comparou era uma hortaliça. E os irmãos sabem que uma hortaliça, para que ela possa crescer, ela tem que ser regada todos os dias, ela tem que ser adubada, né, com seu fertilizante adequado, ela precisa passar os defensivos para que as moscas não venham sentar para colocar os insetos, né? Então, isso faz tudo com que a nossa fé se torne como um grão de mostarda. Nós precisamos disso. Nós precisamos estar perto do Senhor, ter intimidade com o Senhor, porque Ele é o jardineiro, Ele é o lavrador, Ele é o agricultor, Ele cuida de nós como planta. Então, quando nós estamos perto do Senhor, nós vamos ter a sombra, nós vamos ter a umidade, nós vamos ter os repelentes para que as pragas não nos ataquem. E certamente nós vamos crescer, como a história que diz que a hortaliça ela crescia tanto que os pássaros vinham sentar nos seus galhos para aproveitar a sua sombra. Ou seja, a nossa fé pode crescer a ponto de as pessoas vir para nós, para que nós possamos ajudá-las, para que nós possamos, como aquela planta tinha os seus galhos, onde as aves se assentavam, pousavam para descansar, para repousar, se esconder do sol, as pessoas possam vir descansar em nós, na nossa fé. Quantas vezes nós precisamos ter uma fé, assim como diz a Bíblia, como uma hortaliça grande, para que as pessoas venham se aconselhar em nós, para que venham buscar apoio, para que nós possamos ter isso. Então, nós precisamos ter, primeiro, intimidade com o Senhor. Nós precisamos ter submissão à vontade e à soberania de Deus. Ou seja, assim como uma planta dependia totalmente do agricultor, nós precisamos totalmente do Senhor para que possamos crescer. Então, a primeira coisa que eu vejo, a semente não é pelo tamanho, mas é como ela é. A semente é pequena, mas dentro daquela pequena semente germina uma árvore que se torna a maior de todas as hortaliças. É assim que tem que ser a nossa fé. Quando nós olharmos, quando alguém olhar para nós, às vezes pode achar que nós temos uma pequena fé. Mas quando nós deixamos ser regado, quando nós deixamos ser trabalhado pelo Senhor, nós nos tornamos uma grande árvore, onde as pessoas possam desfrutar do bem-estar de estar próximo de nós. Então essa é a parábola, né, que o Senhor vem falando sobre o tamanho da fé. Outra que eu quero ver, que eu vi também, é o centurião. Aquele homem que se aproxima de Jesus, pede para que Jesus cure o seu filho. É muito interessante, porque aquele centurião,
né? Eu sei que alguns dos irmãos sabem, mas é bom a gente explicar. O centurião, ele era o chefe de 100 soldados, né? Na época, o imperador, ele designava pessoas que levasse um batalhão, seja, vamos dizer, um batalhão. Então, era 100 soldados que esse centurião tinha no seu domínio. Então, quando ele se aproxima de Jesus e ele diz para o Senhor se o Senhor poderia curar o filho dele, Jesus disse, sim, eu posso curá-lo, né? Mas ele disse assim, só tem uma coisa, que eu não sou digno de que entreis em minha morada. A fé do centurião, ele era uma fé diferente, né, daquilo que a gente vê normalmente. Porque às vezes as pessoas querem, né? Não, você tem que ir, não reconhece. Mas aquele homem, ele reconheceu a palavra de Deus como autoridade. Ele reconheceu que Jesus, a palavra de Deus era autoridade. E Jesus disse para ele, olha, eu posso curar seu filho, eu posso curar. Ele disse assim, não, você não deve ir na minha casa, porque eu, né, colocou tanta dificuldade, ele sabia. E Jesus falando com ele, né, uma coisa que Jesus disse, quando nós olhamos lá para o livro de Mateus, que fala sobre essa parábola, Jesus disse assim, ó, é interessante que Jesus disse para os seus discípulos que estavam assim, olha, eu nunca vi, nem em Israel, uma fé tão grande como essa. Então, olha o exemplo de fé. Aquele homem, ele sabia, ele tinha autoridade, porque ele era, né, superior, ele tomava conta daquele soldado, e ele disse, olha, eu sei como que é. Eu tenho autoridade, eu mando um ir, ele vai, eu mando voltar, ele vai, eu sei o que é. Por isso eu estou me submetendo à sua autoridade. Era isso que ele quis dizer. E Jesus, ao ver isso, Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, olha, nem em Israel eu vi tanta fé desse jeito. Então, às vezes, muitas vezes nós vemos as coisas e as pessoas querem fazer as coisas, como eu disse, não, eu tenho poder, eu quero, eu faço. Olha aqui, Mateus capítulo 8, versículo 4. Disse então Jesus, olha, não é esse aqui não, desculpa. Onde que eu li aqui, gente? Jesus disse para ele que nem em Israel ele tinha visto tanta fé, né? Como a fé, versículo 10. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. Algumas traduções diz uma fé tão grande. Ou seja, nós vemos aqui que a fé pode ter, vamos dizer assim, uma quantia, mais ou menos, o que nós esperamos, o que nós confiamos. E aqui nós vemos que aquele homem, ele confiava de uma tal maneira que ele disse para o Senhor, não precisa o senhor ir na minha casa. Daqui mesmo o senhor vai falar e o rapaz vai ficar são. Então, essa é a fé. E a gente olha que realmente, né, foi curado, porque ele tinha fé. Outra que a gente pode tomar como base é quando os discípulos estavam no barco, Jesus aparece, eles pensam que é um fantasma, mas o que Jesus diz para ele é uma coisa bem interessante. Olha o que Jesus diz. Ele diz, por que sois tão tímidos, homens de pouca fé?
Por que que Jesus diz isso? Né? Eles andavam com Jesus, eles estavam com Jesus, tanto que quando Jesus acalma o mar, olha o que eles diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então eu fico pensando, e a pergunta nessa noite é: como é a nossa fé? Que tamanho é a nossa fé? Qual é o grau de intimidade que nós temos com o Senhor se medirmos em fé? Entenderam? Nós vemos aqui Jesus dizendo que o grão de mostarda é o menor, mas ele pode se tornar o maior. Ou seja, a nossa fé pode ser como um grão de mostarda, mas não pode ser estático. Se a sua fé for um simples grão de mostarda, vai ser um grão de mostarda toda a vida. O que Jesus disse aqui, explicando lá em Marcos capítulo 4, ele vai dizer: se plantado essa semente, se colocado na terra, se adubado, se cuidado, ela vai crescer. Depois nós vemos aqui esse homem, esse centurião que tinha poder, era um homem de muitas posses, era um homem que tinha, ele disse: olha, eu nem em Israel eu vi uma fé tão grande. Por quê? Porque aquele homem, ele sabendo da autoridade, sabendo, reconhecendo os seus pecados, mas ele tinha uma fé, ele sabia que Jesus simplesmente falando ia acontecer. Então ele sabia a força da palavra de Deus. Às vezes é isso que nós precisamos. Às vezes nós queremos ver o milagre acontecer para nós crermos. Esse homem não, ele creu e o milagre aconteceu. É isso que nós precisamos fazer. Nós acreditarmos na palavra de Deus. E a palavra de Deus vai gerar o milagre na nossa vida. Isso é a fé. E Jesus disse que, olha, eu nunca vi, aqui em Israel nunca vi. Então, às vezes, nós vemos as pessoas que têm um diagnóstico ou, né, acontece alguma coisa e a pessoa fala: eu acredito que vai dar certo, eu tenho fé. A minha fé alcança isso. Isso sim é fé. Mas a gente, depois de acontecer, dar o testemunho e falar: pela minha fé aconteceu, né? Então, assim, a gente tem que entender que aquele homem, ele sabia. Não precisa nem Jesus ir lá. É só Jesus falar. A palavra tem poder. E é essa fé que nós precisamos. Nós lemos a Bíblia hoje, né? Infelizmente, muitos lêem a Bíblia como um livro histórico. Muitos decoram a Bíblia, muitos lê, sabe versículos, sabe datas, sabe tudo, mas não aplica a palavra de Deus como verdade. Não aplica a palavra de Deus como profecia. E isso que nós precisamos, o que a Bíblia diz vai acontecer. A palavra de Deus, ela é a verdade. O Senhor ainda cura, o Senhor ainda liberta, o Senhor ainda batiza com o Espírito Santo, porque está escrito na Bíblia que isso vai acontecer. E é isso que nós precisamos. E é isso que aquele homem demonstrou naquele dia, essa fé na palavra de Deus. Amém? Quando nós vemos os discípulos, mesmo os discípulos andando com Jesus, mesmo sabendo, estavam com Jesus, entraram no barco, mas na hora da circunstância, na hora da dificuldade, não reconheceram Jesus. Não reconheceram que Jesus estava andando sobre as águas. Pensaram que era um fantasma, né? Pedro foi, mas teve medo, afundou. E que Jesus disse para ele: homens de pouca fé. Então, eu quero concluir nessa noite dizendo que existe sim variedade de fé. Ou seja, a fé em Deus. Mas qual é a fé? E como nós conseguimos essa fé? Como que nós conseguimos aumentar essa fé? Nós conseguimos aumentar essa fé quando nós buscamos do Senhor. Quando nós estamos procurando, nos aproximando de Deus, aí sim nós vamos aumentar a nossa fé. Quando nós
jejuarmos, quando nós lemos a palavra, quando nós acreditarmos, buscarmos do Senhor, então o Senhor vai acrescentar a nossa fé. O Senhor vai tirar o nosso medo, o Senhor vai tirar a nossa angústia e nós vamos saber que Ele é o Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu tenho nessa noite, né? E que você possa meditar que o que o Senhor quis dizer não é o tamanho da fé, como um grão de mostarda, é como um grão de mostarda. Você precisa ser sensível, né? Germinar e deixar ser ajudado para crescer e ser uma hortaliça maior do que as outras. E como disse, as aves poder vir e achar abrigo, achar em você descanso, achar frescuras, né? Frescor para os seus dias cansados, para as horas de angústia. Então, que nessa noite nós possamos aprender esta palavra e que possamos crescer. O Senhor disse para nós crescermos na graça e no conhecimento. Às vezes as pessoas crescem tanto em conhecimento, mas esquece a graça. E aí, a graça é essa fé. Porque através do conhecimento nós conhecemos a história. Mas a graça de Deus é que nos une a Cristo. É a graça de Deus que nos faz, que nos traz revelação de Deus para as nossas vidas. E nós vamos crescendo e certamente seremos abençoados. Que nesta noite o Senhor possa encontrar em nós uma fé como aquela fé daquele centurião, aonde o próprio Senhor disse assim, olha, nem Israel eu vi tanta fé como essa. Então que o Senhor possa achar essa fé em nós. Que nossa fé possa ser um exemplo de fé. Né? Estou vendo a irmã Valdete colocando ali, amém. Exatamente, irmã Valdete, é essa fé. É uma fé como a sua, que o Senhor procura. Uma fé que não desiste. Uma fé que mesmo nas circunstâncias mais adversas, a senhora levanta a cabeça e diz, eu espero no meu Deus. Pastora Rose, também um exemplo que nunca desiste. A fé é isso, pastora Rose. É Covid, é problema, mas nós não desistimos, permanecemos, porque essa é a fé. E como a semente que era tão pequena cresceu, ainda assim, mesmo na dificuldade, mesmo ainda as pessoas procuram, né? Procura a irmã, nos procura nas dificuldades para que possa encontrar abrigo, para que possa encontrar repouso, como aquela hortaliça que cresceu e as aves encontravam lugar para pousar. É assim que o Senhor quer que a nossa fé seja crescida, né? Mesmo na dificuldade, nós crescemos. Mesmo na dificuldade, não desistimos. E temos sempre uma palavra para que possa animar outros, para que possa abençoar outros, não desistir, não recuar, avançar, porque os dias estão próximos. Muito em breve, o Senhor virá e tudo isso vai cessar. Mas como que nós vamos ter essa esperança? Como que nós vamos esperar que os dias estão maus, mas que o Senhor breve virá? Pela fé. Então, quando nós olhamos, e eu tenho falado isso muito, quando nós vemos pessoas que até pregam a vinda de Jesus, pregam que os dias estão próximos, pregam que tudo que está acontecendo é o prenúncio da vinda de Jesus, mas ele está preocupado com as coisas dessa vida, fazendo planos para muito tempo aqui. Então, realmente, a fé precisa ser acrescentada. A fé precisa ser acrescentada. A fé, como disse, é o firme fundamento. Ou seja, não pode ter variação. Nós não podemos acreditar que Jesus está vindo, que Jesus próximo está chegando, que as coisas que estão acontecendo é o que Jesus disse lá em Mateus, são as dores de parto que está acontecendo, e de repente achar que na mesma hora pregar que vai ficar tudo bem, que daqui uns dias... Não, nós estamos vivendo o tempo do fim. E é a fé que nos leva a isso. Agora nós temos fé, sim, que as coisas que estão acontecendo, assim que acontecer, assim que Jesus vir buscar a igreja, aí vai a segunda parte lá do
versículo que nós lemos. Aí sim, nós vamos para um lugar que a gente ainda não viu, que a gente ainda não sabe. Então nós esperamos acontecer algo muito grande. Ainda ninguém sabe, ninguém conheceu, não aconteceu, mas nós esperamos. Agora, quando acontecer, daí é a prova das coisas que ainda não vemos. Ou seja, quando o Senhor arrebatar a igreja, nós vamos conhecer o lugar que ainda não existe, mas nós sabemos que tem lá, porque Jesus diz lá em Mateus 14 que ele iria para o Pai para reservar lugar, preparar lugar e viria nos buscar para nos levar para que aonde ele estiver, nós estejamos também. Então, esse versículo é isso. É nós acreditarmos que toda a palavra do Senhor se cumprirá na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe. Vamos estar orando. Temos pedidos de oração. Aqui. Vamos estar orando pela nossa irmã Laudiceia, Maurício, a Lara, toda a sua família, né? Que seu pai faleceu ontem. A irmã Valdete amanhã vai fazer um procedimento para recomeçar a quimioterapia. Continuar orando pela recuperação da missionária Irene. Nosso irmão João Costa, que está na UTI lá em Londrina, né, que está com Covid. Vamos estar orando. Vários pedidos de oração aqui. Você pode colocar alguém que você conhece e o Senhor vai abençoar. Vamos exercer a nossa fé. Vamos acreditar que a cura pode vir, que o Senhor pode ainda restaurar e que junto nós possamos glorificar o nome do Senhor. Amém? Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu filho querido, neste dia, Pai, eu quero te louvar e adorar o teu nome. Senhor, assim como disse os discípulos, que o Senhor acrescente a cada dia a nossa fé, Pai, para que nós possamos alcançar as tuas bênçãos, alcançar as tuas promessas. Pois nós acreditamos, Pai, mas os dias em que vivemos são dias, Pai, em que muitos estão fracassando, muitos estão perdendo a sua fé, muitos estão perdendo as esperanças, mas que o Senhor venha trazer, Senhor, um renovo nesta noite. Que o Senhor venha trazer, Senhor, um refrigério para aquelas almas cansadas, ó Pai, o coração abatido. Deus, esse caderno, esse nome que estão aqui, que o Senhor venha trazer, Senhor, cura, que o Senhor venha trazer libertação, que o Senhor venha trazer, Senhor, paz aos corações aflitos, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado. Deus, assim nós oramos, crendo na tua palavra, crendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, glória a Deus, que possa ficar essa palavra no seu coração. Não desista, a sua fé pode ser pequena, mas plante ela para que ela possa germinar e possa crescer e ser uma bênção. Amém? Que Deus abençoe, no nome de Jesus, faça assim com a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Deus abençoe, boa noite e amanhã teremos mais uma vez a live às 8 horas. O presbítero irmão Adalberto estará ministrando para nossas vidas. Amém? Deus abençoe.